tarde, boa noite, bom dia, pessoal. O que acontece? Bom, pessoal, sem enrolação, eu quero começar esse vídeo aqui de uma forma diferente dos demais, ao invés de dando respostas ou respondendo perguntas, questionando a vocês que estão assistindo, qual motivo te levaria hoje a comprar um imóvel? Se você sonhou, sonha ou sonharia em comprar um imóvel, por qual motivo seria esse? Seria pela ideia de querer ter o seu imóvel próprio, para você cuidar da sua família, morar sempre no mesmo lugar? Ou talvez, não sei, na ideia de que sairia mais barato você comprar o seu imóvel próprio do que morar a vida inteira de aluguel? Ou porque você acha que vale mais a pena financeiramente? Qual seria o seu motivo? Então eu gostaria de começar esse vídeo dessa forma. Qual foi o meu motivo para decidir comprar uma casa ou comprar um imóvel? Bom, atualmente eu tenho 33 anos de idade. Eu sempre morei de aluguel na minha vida inteira. Quando não morando de aluguel, eu morava de favor na casa das pessoas juntamente com a minha família, com a minha mãe e meus irmãos. Quando eu casei, eu fui morar na casa da minha sogra, que também era uma casa de aluguel. E era sempre uma discussão. O que a gente precisa fazer para pagar o aluguel? Preciso trabalhar para pagar o aluguel. E esse dinheiro simplesmente ia. Quando eu saí da casa da minha sogra e fui morar de aluguel com a minha família, né? No caso, a minha esposa e minha filha, depois de uns 2 anos mais ou menos, ou 3, 2 anos praticamente, o proprietário simplesmente pediu a casa, porque a casa é dele, ele podia fazer uso da forma com que ele queria. Então tive que procurar uma nova casa e fazer mais uma mudança em minha vida. Sair da casa que eu estava morando de aluguel com a minha família e procurar uma outra casa. Procurei essa outra casa não me foi adequada, nem para mim, nem para minha família. Voltamos a morar em apartamento e depois de 1 ano e meio, mais ou menos, o novo proprietário, ou proprietário dessa nova casa, ou desse novo apartamento, também pediu a casa de volta, porque o filho ia casar, o imóvel é dele, e eu não tenho nada o que fazer. Então acho que o principal motivo para mim foi que eu decidi ser protagonista da minha vida. Então, protagonista em qual sentido? É simplesmente parar de receber ali, né, de aceitar a decisão dos outros e me adaptar a isso, para que eu pudesse tomar minha própria decisão, que daria rumo ali à minha vida e da minha família. Foi isso que eu decidi fazer quando eu tomei a decisão por comprar a minha casa. Bom, já falei demais. Fazendo comparativo aqui ano a ano, né? Então eu comprei o imóvel no ano de 2020, financiando ali R$ 262.000 em 360 meses, numa taxa de custo efetivo total de 7,91%. Então, ano a ano aqui a gente consegue ver a segunda linha quanto que eu paguei de ano a ano. Então, no primeiro ano, cerca de R$ 22.000. No segundo ano, 27.679. E o valor ele foi baixando, né? O financiamento saque, ele baixa ali os encargos ao decorrer do tempo. E no final do ano de 2024, eu paguei cerca de R$ 123.000 em parcelas da minha casa. E por que eu digo que foi uma das melhores coisas, ou uma das melhores decisões que eu fiz ter comprado a casa? Se eu for comparar com que se eu tivesse alugado no mesmo ano, eu tenho outros vídeos aqui que eu entro mais em detalhes, tá? Explicando ali o que ocorreu. Mas no ano de 2020, um aluguel aqui na minha região estava por volta de R$ 1.800. Nesse cálculo aqui eu não vou considerar o valor de entrada que eu dei na casa, impostos e taxas, mas eu paguei ali praticamente R$ 22.000 e eu pagaria R$ 21.600 de aluguel. No segundo ano eu ainda paguei um pouco mais caro em prestações, no valor de 27.680, sendo que considerando ali o índice, o IGPM, para atualização do imóvel de 23%, sairia ali por R$ 2.216. Eu pagava em parcela aqui na minha casa no valor de 2.250, aproximadamente, 2.300. Então acima do valor do aluguel. No ano de 2022 o jogo começou a mudar, então eu paguei um total de R$ 26.500 aproximadamente, sendo que o aluguel, considerando ali o índice mais uma vez IGPM, sairia para mim por 2.610 por mês, ou R$ 31.000. Tivemos o IGPM negativo no ano de 2023, menos 3,18%. Mesmo assim, saiu muito acima do valor que eu paguei de prestações no ano de 2023,
que foi de R$ 24.000, praticamente R$ 9.000 acima se eu tivesse optado pelo aluguel lá há 3 anos atrás. No ano de 2024, estou no verde mais uma vez, aqui pagando as prestações do financiamento da minha casa. Então, no ano de 2024, eu paguei cerca de R$ 23.600, e se eu tivesse alugado, seria 32 mil aproximadamente. Esse valor ele é bem correto, tá? Então, aqui no condomínio onde eu moro, por exemplo, atualmente eu estou pagando cerca de R$ 1.900 de prestação, e o aluguel aqui no meu prédio ele está por R$ 2.600. Então, ao final desses anos, eu economizei mais de R$ 20.000, simplesmente pelo fato de eu ter decidido e optado pela compra da casa. A gente consegue ver o comparativo. A gente consegue ver ali, por exemplo, que eu paguei R$ 123.000 de prestações da minha casa, que ainda não é minha, né, na verdade, é minha e do banco, a gente é sócio, mas eu teria pago quase R$ 145.000 em aluguel nesse tempo. E não seria dono de nada, essa é a verdade. Eu ainda não sou, porque ainda não está quitado, tá? Mas fica a dica aqui. Espero que tenham gostado. Nos próximos vídeos eu vou entrar um pouquinho mais de detalhe, mostrar ali como que eu fiz amortizações no decorrer do tempo. Então, fiz 2 amortizações e utilizei o saldo do meu FGTS para pagar 80% do valor da minha parcela, diminuindo essa parcela de R$ 1.972 para R$ 338 por mês. Essa é a parcela que eu vou pagar no próximo mês aqui do meu financiamento. Então, curtem e se inscrevam no canal. Grande abraço, boa tarde, boa noite, bom dia. Bom, trazendo aqui em gráficos para facilitar o entendimento um pouquinho mais, se eu tivesse lá no ano de 2020 decidido por continuar morando de aluguel, eu teria gasto R$ 144.000, ou comparando aqui com o financiamento, 54%. Já no meu financiamento, pagamento de parcelas com juros, amortizações e etc., no valor de R$ 123.000. Caso vocês vejam os outros vídeos, vocês vão ver que eu realizei uma amortização extra, ali no valor de R$ 42.248, o que representa cerca de 27%, quando a gente compara amortização versus juros. A amortização comum, padrão do contrato, foi de 26%, ou R$ 41.500 aproximadamente, e os juros R$ 74.000. Então, até o momento, eu mais amortizei do que paguei juros para o banco. Um outro gráfico aqui de juros economizados. Então, com essa amortização que eu realizei no valor de R$ 42.248 no ano de 2022, 2 anos após a assinatura do meu contrato, início do meu financiamento, eu automaticamente, né, eu fiz a amortização ali diminuindo o prazo, automaticamente eu economizei cerca de R$ 80.000 em juros. E com um outro comparativo aqui de gastos, né, de aluguel versus compra. Aqui já trazendo em detalhe o quanto que custou para mim comprar a minha casa, então sair do aluguel e realmente entrar no meu financiamento. Eu tive ali entre entrada e TBI, que é o Imposto de Transferência de Bens, e também algumas taxas no valor de R$ 107.000. Em parcelas, eu paguei R$ 123.000, tive uma amortização extraordinária no valor de R$ 42.248, e comparando com que se eu tivesse alugado, eu teria gasto R$ 144.000 de aluguel sem nenhum retorno nisso. Então a gente consegue ver esse comparativo aqui do aluguel, essa parte aqui da pizza muito maior, versus a parcela, o montante das parcelas que eu paguei. Por fim, algumas dicas. Acho que é super importante isso. Isso daqui não é uma recomendação, tá, de compra, então não estou recomendando compre seu imóvel. Mentira, recomendo sim, compre o seu imóvel, mas algumas dicas aqui caso você decida pela compra do imóvel. Negocie. Então, a cada mês que o imóvel está à venda, o proprietário tem seus custos e o dinheiro dele fica travado, o que não possibilita ele a ter rendimento. Então, você tem o poder da negociação. Quanto menos você pagar, melhor vai ser para você. Segunda dica, planejamento. Então, consulte ali o valor venal do imóvel na prefeitura. Por quê? Esse é o valor que é responsável ali pelas taxas e impostos que você vai pagar no início do seu financiamento. Então, não adianta nada você, por exemplo, comprar um imóvel
de R$ 10.000, sendo que o valor venal dele é de 10 milhões. Você vai pagar um ITBI ali super, super, super alto. Você vai pagar super impostos ali para a prefeitura. E esse valor ele também pode te ajudar a negociar o melhor valor possível com o vendedor. Esse valor, só para vocês terem uma ideia, aqui no meu caso, ele está defasado, o valor venal do imóvel. Para mim, é ótimo, porque o valor não representa o valor de mercado, tá? Então, para mim, por que foi ótimo? Porque eu paguei menos impostos ali para a prefeitura. Terceira dica, pague menos. Se fosse o primeiro imóvel, você tem desconto em diversas taxas e impostos, como por exemplo ITBI e cartório. Com isso, você consegue economizar alguns milhares de reais. E se você possui conta, se você for CLT ou você possui conta no FGTS, utilize-o, porque o rendimento do FGTS ele é 3% ao ano e juros que você paga para os bancos, hoje no ano de 2024, ele deve estar por volta de 13% ou 14%. Então, assim, não compensa você ter o seu dinheiro parado ali no FGTS. Por último, a quarta dica seria diminua os juros. Então, faça amortizações o quanto antes e o mais rápido possível. Então, os juros são calculados diariamente ou mês a mês e ele é calculado com base no seu saldo devedor. O que significa que quanto menos você dever, menos juros você vai pagar para o banco. Algumas outras considerações aqui, aluguel versus compra. A compra ela requer ali um certo dinheiro. Precisa ter o valor de entrada. Se você tiver o valor total para comprar à vista, vale repensar a questão de comprar o imóvel ou não. Depende da taxa de juros que você vai conseguir. Então, se você tem esse dinheiro em mãos, pense em investir. Se você não tiver, se ele estiver travado, está no FGTS, ou você tem apenas ali um pequeno valor, por exemplo, no meu caso aqui, R$ 100.000, que seria um terço ou um quarto do valor do imóvel, simplesmente vai. Segunda consideração, risco de inadimplência. Quando você mora de aluguel, digamos que aconteça alguma coisa, você pode optar por sair do aluguel mais caro e por um determinado período morar em um aluguel mais barato. Quando você compra, não importa. O imóvel é seu, o imóvel vai estar travado até que você consiga talvez vender, ou se você não conseguir pagar as parcelas, o banco pode ir lá e tomar o seu imóvel. Se a situação apertar, dica super importante. Não finja que você não sabe que você tem um problema. Se a situação apertou, converse com o banco, renegocie ou simplesmente devolva o imóvel para diminuir ali o impacto. Terceira consideração, valorização do imóvel. Sim, o imóvel ele vai valorizar ano a ano. No meu caso, que o imóvel, quando eu comprei, ele estava no valor de 360 mil. Atualmente ele está em 430 aproximadamente aqui no meu condomínio. Porém, ele dificilmente vai cobrir a inflação. Então, R$ 360.000 há 5 anos atrás valia muito mais do que 430 hoje em dia. Então, é uma falsa valorização do seu dinheiro. Quarta consideração: ninguém é seu amigo. Não existe banco ou proprietário bonzinho. É uma questão de conflito de interesses. Eles querem lucrar em cima do imóvel ou do financiamento, então esteja preparado. Ok? Quinta, atualização do aluguel e taxa referencial. Como eu mostrei aqui nesse vídeo, anualmente nós temos ali alguns índices que podem ser utilizados para fazer a atualização do valor do aluguel dos imóveis. No caso aqui do aluguel é o IGPM, existem outros. Quando você compra, você tem a taxa referencial. Essa taxa referencial ela faz com que o seu saldo devedor ele seja recalculado ali baseado nessa taxa. Então, fique de olho nisso. Depende muito da nossa economia aqui no Brasil. A última consideração aqui: o locador ou o banco agradecem. Independente se você decida por morar de aluguel ou comprar um imóvel, você sempre vai perder. A questão aqui é: o que você precisa fazer para perder o menos possível?